Fala pessoal, meu nome é Ricardo Jesus, eu sou piloto da Gold Virtual Airlines, o meu call sign é o Golf Lima Delta 548. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o FS Economy, que é uma ferramenta de economia para voos virtuais. E hoje o objetivo é ensinar os comandantes que não têm conhecimento na ferramenta a fazer seus primeiros voos, configurar o seu simulador, registrar sua conta no FS Economy, registrar-se na Gold Virtual Airlines. Se você ainda não é um piloto da Gold Virtual Airlines, por favor, visite o nosso site, faça sua inscrição, venha fazer parte dessa família e una-se a nós nos nossos voos no FS Economy. Sem mais delongas, vamos em diante. Caso você não seja cadastrado no FS Economy, façamos o seguinte. Vamos ao endereço www.fseconomy.net, que você pode ver aqui na nossa barra superior. Do lado direito da nossa tela, nós temos algumas informações, como login e senha para aqueles que já são cadastrados. Para aqueles que não são cadastrados, para o primeiro acesso, para o primeiro login, vamos entrar aqui na opção Sign Out. Entramos aqui na tela de registro do FS Economy, onde você vai criar um username, colocar o seu e-mail pessoal, senha, uma verificação de senha que é a mesma senha, vai preencher o CAPTCHA, conforme é descrito na imagem acima, colocar o seu nome e sign up. Com isso, você estará cadastrado no site do FS Economy. Aqui começa uma das grandes dúvidas dos pilotos que estão ingressando nessa rede, porque esse primeiro cadastro, ele te dá acesso somente ao site do FS Economy, não te dá acesso aos voos no FS Economy, tá certo? Eu vou me logar aqui com o meu usuário e login, uma vez que eu já previamente fiz o meu cadastro, e vou acessar a tela principal do FS Economy. O FS Economy, conforme eu previamente expliquei na introdução, é uma ferramenta que tem como objetivo trazer uma realidade econômica para o mundo da aviação virtual. Ela traz questões como aquisição de aeronaves, locação de aeronaves, recepção e execução de serviços de transporte aéreo, aquisição de postos de abastecimento. Então tem uma riqueza, uma quantidade significativa de funcionalidades. É uma comunidade bastante ativa mundialmente falando, tem uma série de aeronaves inclusive no Brasil, então é bem legal, é uma forma bacana de estimular aí as pessoas a estarem voando mais. Você pode acessar uma série, todas essas informações estão disponíveis no site. O site tem fórum, tem uma parte de community, tem uma área de suporte enorme. Você pode navegar e entender melhor, ver os manuais da FS Economy. Não vou me ater a isso, não é esse o meu objetivo nesse vídeo. Meu objetivo é ser direto para aqueles que pretendem voar, principalmente para aqueles que são pilotos da Gold Virtual Airlines, então eu vou direto ao assunto. Muito bem, passada essa primeira etapa de cadastro do FS Economy, a segunda etapa é solicitar a liberação do login para funcionamento no plugin do FS Economy. Pois bem, como que nós fazemos isso? Através do fórum. Nós vamos no fórum do FS Economy. Observe aqui, eu estou no menu principal do site do FS Economy, vou no Index. Muito bem, aqui nós temos FSE Support, que é um grupo do fórum do FS Economy. Dentro desse grupo, o primeiro assunto que nós temos disponível é o New FSE Game World Account Request. O que é isso? Através desse fórum, você vai solicitar, observe que tem uma série de solicitação de novos usuários aqui. Você vai abrir um ticket no fórum do FSE pedindo a liberação do teu usuário para conexão através do plugin. Normalmente eles respondem no mesmo dia, no dia seguinte. Observe aqui uma resposta padrão deles, é bem rapidinho. Uma vez que você receba isso, vai receber também no seu e-mail. Isso quer dizer que você já está apto a se logar no seu plugin, observar o site da FS Economy, a rede da FS Economy, alocar serviços, alocar aeronaves e começar a voar, tá certo? 2000 anos depois. Uma vez realizado o registro no FS Economy, os dois registros, tanto o registro principal realizado no site quanto aquela liberação feita no fórum, você está pronto para começar a segunda etapa, que é instalar o seu cliente
no seu simulador para iniciar os seus voos. Para dar sequência nesse processo, nós vamos acessar um segundo site do FS Economy, que é o server.fseconomy.net. Aqui no menu do lado direito vocês podem observar que eu já coloquei ali meu usuário e senha. O meu browser, na verdade, ele grava aqui o histórico, então eu deixei gravado ali para não ter que ficar lembrando a senha. Aqui um pouco mais abaixo nesse menu tem uma parte bastante importante, que é a instalação dos clientes. Isso vai levar para um outro site, tem um manual de instalação dos clientes, tanto para Flight Simulator quanto para X-Plane, ok? Aqui ele explica um pouco sobre isso. No caso do X-Plane, para quem está acostumado, eu particularmente estou mais habituado com X-Plane, é um plugin similar aos demais plugins que a gente já está acostumado. É baixar lá e colocar na pasta plugin. Não vou me ater muito à questão do FSX, não é um terreno que eu domino muito bem, mas aqui quem for da família do FSX pode dar uma olhada aqui nesse site, dar uma lida no material desse site, em como instala o cliente do Flight Simulator. Eventualmente mais adiante eu posso fazer um vídeo especificamente falando sobre essa questão aí dos clientes. Muito bem, fiz o login, estou aqui na minha tela principal do FS Economy. Na tela principal ele nos traz uma série de informações acerca de novidades, de updates, de client update, tem aqui uma novidade, tem uma série de outras informações, correção de bugs, inclusive eu preciso baixar essa nova versão, que acredito que a minha está desatualizada, eventualmente tem algumas coisas importantes aqui para mim. Para você que é piloto da Gold Virtual Airlines, uma vez cadastrado no FSC, o seu segundo passo seria abrir um ticket para Gold, para que o teu usuário seja incluído no grupo da Gold Virtual Airlines. Olha, mas por que eu devo fazer isso? Porque as aeronaves que foram adquiridas pela Gold, elas estão bloqueadas para uso exclusivo dos pilotos da Gold, de tal forma que para você reservar serviços e voar com essas aeronaves, você precisa ser um piloto da Gold e precisa estar incluído no grupo da Gold no FS Economy. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui no menu Dove, sistema de tickets. Vamos entrar aqui no sistema de tickets da Gold. Vou entrar aqui com o meu login. Vamos abrir um novo ticket. Tópico. Aqui na parte de tecnologia da informação, TI, nós temos uma opção cadastro no FS Economy Gold. Você vai colocar aqui as suas informações, como o seu login no FSE, qual é o seu call sign da Gold, e vai dar um criar ticket, e no máximo em 2 dias, ou 24 horas, 48 horas, um dos membros da TI da Gold Virtual Airlines vai atender o seu chamado e cadastrar o seu usuário no grupo da Gold lá no FS Economy. Uma vez isso feito, você já tem acesso ao grupo da Gold Virtual Airlines do FS Economy e vai poder começar a usufruir dos benefícios. Eu vou dar uma passada geral nos menus, ok? Vou passar um por um menu. Depois, com mais detalhes, eu vou dar algumas dicas de como proceder no FS Economy. Airports. O Airports tem uma pesquisa geral de aeroportos. Então, aqui 2 coisas importantíssimas. Em geral, ou você procura um serviço no aeroporto que você deseja voar. Supondo que eu quero fazer um voo, ou pegar um serviço no aeroporto de Congonhas, Serra Brava, Serra Papá. Eu vou dar uma pesquisa por ICAO do aeródromo, dou um Go. E aqui o FS Economy traz uma série de informações do nosso aeródromo. Quais são os FBOs que estão ali, que são os serviços de abastecimento. E logo abaixo nós temos todos os serviços que estão disponíveis para execução nesse aeródromo. Então, originando em Congonhas e destino uma série de aeroportos aí do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Abaixo após a lista de serviços, nós temos os aircrafts. O que é isso?
Essa é a lista de aviões que está disponível para locação nesse aeródromo. Observe que algumas aeronaves elas não têm opção de locação, ou porque alguém já está voando com elas, como que é o caso dessas duas aeronaves, ou porque são aeronaves proprietárias que não estão disponíveis para voo de pessoas que não são do grupo, né? Então, por exemplo, essa aeronave deve ser de um grupo específico, grupo esse que eu não faço parte, então eu não tenho aqui a opção de estar locando essa aeronave para realização de serviços. Ademais, nós temos aeronaves de grande porte como Airbus, o Boeing 738. Essas aeronaves, no momento da gravação desse vídeo, a FS Economy não permite a aquisição dessas aeronaves por nenhum grupo. Essas aeronaves são todas elas da própria FS Economy, e o que você pode fazer fazer uso dessa aeronave para a realização de um serviço. Nesse caso, você acaba arcando com o custo do abastecimento da aeronave se ela carecer de abastecimento, tá certo? Esse é o primeiro menu do FS Economy, é o menu geral aqui para reserva de serviços e de aeronaves. O segundo menu, uma vez que eu reserve uma aeronave em um determinado aeroporto, ela vai vir para aqui, para esse menu. Não vou explicar ele agora, vou dar uma passada direto neste momento nesse menu, porque eu vou passar até o final nos demais menus e depois a gente volta nele com um pouquinho mais de detalhes. Aqui nós temos o menu de logs, onde você pode observar todos os últimos voos que foram realizados. Aqui são os voos que eu realizei nos últimos dias, as aeronaves que eu voei, qual foi o trecho que eu voei, o tempo do voo, a distância, quanto eu lucrei ou não, enfim. Esse aqui são os voos gerais da Gold Virtual Airlines, não só os meus, mas de todos os pilotos da Gold. Eu consigo ver porque eu sou membro e sou parte da staff. Esse aqui é um menu que tem como objetivo uma análise financeira, quanto você gastou, quanto você ganhou, quanto custou um voo, né? Quanto você pagou ali de combustível, de abastecimento, quanto foi de FII, quanto esse voo trouxe de receita em serviços, enfim. Tem toda ali uma informação de pagamentos, tanto do piloto no meu caso, quanto da Gold, porque eu sou staff, então eu posso ver aqui os dados de todos os pilotos que estão voando, tá bom? Aircraft, o primeiro menu de Aircraft, eu vou entrar aqui na Gold. Esse é uma forma, talvez a forma mais fácil para quem for fazer os voos aí pela Gold, é você vir por esse menu. Eu particularmente recomendo que seja feito dessa forma, porque aqui você consegue saber exatamente onde a aeronave que você quer voar está. Aqui nesse momento a Gold tem um total de 7 aeronaves, né? Tem um Baron 58, 2 Cessnas 172, um Cessna 208 Caravan. Nós temos um PC-2, né? Um Papa Charlie 112, e temos duas aeronaves aí, 2 Sikorskis. Caso eu quisesse, olha, eu quero voar no Cessna 172 que está lá nos Estados Unidos, né? Que é esse primeiro Cessna aqui, ou no Baron, tanto faz. Vamos pegar o Baron aqui que está em São Paulo. Observe que o Baron está nesse momento com 16% de combustível nos tanques. Para os pilotos da Gold, isso é importantíssimo. Para os pilotos da Gold, o custo de abastecimento é da companhia, não é do piloto. Por outro lado, a companhia acaba ficando com uma parte da receita do voo para custear não só o combustível, mas também a manutenção das aeronaves, tá bom? Vamos então aqui, qual seria o melhor atalho aí para estar realizando um voo com uma das aeronaves da Gold. Nesse caso aqui vou escolher o Baron 58. Entrei aqui no aeroporto Serra Bravo Tango Alpha, né? Taubaté. Observe aqui, tem os dados, né? Latitude, longitude, elevação, tal, uma série de informações aí do aeródromo. Abaixo as informações de FBO, que são quais são as empresas que têm abastecimento nesse aeródromo. Observe que tem uma empresa aqui que é a Dumont Logística Brasil Group. O custo do combustível deles é $4,25 por galão.
E eles têm aqui uma reserva. Temos dois tipos de combustível, né? Esse combustível sem lima-lima e o de jato, cada um com seu custo específico, e a quantidade de reserva de combustível para esses dois tipos de abastecimento neste aeródromo. Ou seja, aqui tem 2.765 galões, aqui tem 3.031 galões disponíveis para abastecimento. Na parte inferior, aqui nos assignments, eu posso escolher um serviço. Mas quais são os critérios que eu adoto na hora da escolha de um serviço? Para mim, os dois critérios mais importantes: a distância em milha náutica do voo que está disponível para o serviço e o valor pago por esse serviço. Então aqui eu posso dar um order by pelo valor. Observe que o serviço com maior valor aqui paga $2.073 para um serviço de carga de 616 quilos. Aí é importante observar se a sua aeronave tem ou não capacidade para tocar esse serviço aqui. Caso contrário, não é possível. Nós temos aqui uma situação bastante interessante. É importante ressaltar isso aqui. Nós temos dois serviços pagando $1.895 saindo de Taubaté, indo para o Rio de Janeiro. São 130 milhas náuticas, né? Então aqui são passageiros médicos e passageiro geral, ambos da Dumont, no total de 6 passageiros. Se a sua aeronave tem capacidade para 6 passageiros, você pode então reservar, buscar esses dois serviços. Então vamos simular aqui a realização o bloqueio desse serviço. Marquei os dois serviços em questão, que são serviços que eu pretendo assumir e executar. E aqui logo abaixo da lista nós temos um botão Add Selected Assignments to My Flights. Ok? Poderia colocar no Gold, mas vou colocar no My Flights, no pessoal. E vou dar um Add. Nesse momento, esses serviços eles somem aqui da lista. Por quê? Porque esses serviços estão reservados, não estão mais disponíveis, tá certo? E aí eu vou alugar uma das aeronaves. Aqui nesse caso, nesse aeródromo nós temos 3 aeronaves. Temos o Balloon 58 da Gold, temos um DHC-4, né? E um Robinson 22, um helicóptero. Aqui tem um custo de locação dessas aeronaves. Observe que no caso da Gold não tem. Por quê? Porque eu sou um piloto da Gold e a Gold não cobra a locação dos seus pilotos. Muito bem. Pressionei ali a opção Rent, né? De alugar. E automaticamente eu vou para o My Flights. Observe que no My Flights aqui tem o meu login para deixar claro, né, que esse voo está reservado para o meu login, que eu vou para Gold Virtual Airlines. Aqui estão os dois serviços que eu reservei, no total de 6 passageiros. E aqui estão os dados da minha aeronave. Observe que neste momento a aeronave tem 23 galões ou 16% de combustível nos seus tanques. Como eu sei quanto de combustível eu tenho que reservar, eu tenho que abastecer para fazer esse voo? O FS Economy traz uma ferramenta aqui de Fuel Calculator para esse avião, para o Gold. Obviamente, os pilotos da Gold eles estão devidamente instruídos a fazer um cálculo de consumo de combustível levando em consideração o aeródromo de origem até o aeródromo de destino, até o seu alternativo, mais 10%. Então, certamente o cálculo da Gold vai ser um cálculo maior do que o cálculo do FSE. Porém, o cálculo do FSE serve como uma referência. Então vamos lá. A distância que eu quero calcular nesse caso são 130 milhas. Eu poderia calcular também, pegar o cálculo todo, fazer uma reserva do meu voo, meu planejamento do voo lá no SkyVector ou no Next Atlas ou no PSPX ou qualquer outra ferramenta que eu use. Poderia calcular a quantidade de milhas náuticas entre origem, destino, alternativo, reserva, tudo. Eu teria uma quantidade de milhas maior do que isso daqui. E aí eu calculo. Observe que, considerando a distância de 130 milhas, eu coloquei absolutamente a distância ponto a ponto, né?
Não é isso que a gente vai fazer lá no nosso voo, obviamente vai ser uma distância maior considerando a alternativa. Então aqui nos diz que precisaríamos de 19 galões para fazer esse voo. A aeronave encontra-se neste momento com 16 galões, como pode ser observado nesse exemplo. O que se deve fazer então nessa situação? Reabastecer a aeronave. Então, o reabastecimento, observe que nós temos aqui duas ações, sendo a primeira cancelar, e esse cancelar é cancelar a reserva da aeronave. Nesse caso, se eu cancelar a reserva, eu não consigo mais fazer o voo, porque eu preciso ter uma aeronave reservada. E a opção de refill, que é a opção aí para reabastecimento. Vamos lá. O FS Economy traz algumas opções aqui. Observe que nesse caso aqui só tem uma empresa, então eu não vou ter a Dumont ali para escolher como o meu fornecedor de combustível. E ele já diz para a gente ali as capacidades do Barão 58. Então, nesse caso eu quero abastecer para 75% de capacidade. Então ele já me trouxe ali 106 galões. Dei um refill. Observe que agora a nossa aeronave está com 106 galões, 75% da sua capacidade de combustível, ok? Então voltando lá, só para a gente lembrar que a calculadora do FSC nos disse que 19 galões eram suficientes para a realização desse voo. Como essa aeronave é uma aeronave da Gold e ela vai ficar conosco após o final do voo, e outro piloto da Gold vai assumir um outro serviço com essa aeronave, não há problemas da gente abastecê-la com um pouco mais de combustível. Claro que toda vez que você abastece sua aeronave com muito combustível, você carrega esse peso, e esse peso gera um arrasto, gera um consumo. Mas se você tivesse num exemplo diferente, voando numa aeronave que não é da Gold, que você alugou, então é importante que você calcule muito bem o combustível, pois você vai pagar por esse combustível e eventualmente lá no final do seu voo, essa aeronave vai ficar lá no pátio disponível para locação por outra pessoa que não é da Gold, e esse dinheiro que foi investido em combustível vai ser perdido, ok? Esse é um ponto de atenção bastante importante. Com isso, nós finalizamos a parte de cadastro no FS Economy. Nós demos uma navegada nos principais menus, entendemos como realizamos reserva de serviço, entendemos como fazemos a alocação da aeronave da Gold, e por fim entendemos como abastecer a aeronave. Na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a questão financeira aí do FS Economy, e por fim nós vamos entrar no simulador e simular a execução de um voo fazendo uso do FS Economy, ok? Vamos em frente.